O Thiago, aqui de BH, tá me mandando uma pergunta que é... Pode até ser você para responder, Diego. Que é com relação à claudicação. Ele já sabe que claudicação é o cavalo mancar. Aí ele pergunta o seguinte: tem algum grau? Como é feita a identificação para decidir desclassificar o animal? Ótima pergunta, Thiago, tá falando? A respeito da claudicação, né? O grau a gente já é preconizado, o animal apresentando o grau 1 de claudicação, né? Que é o grau que o animal já apresenta aí uma assimetria dos membros. Ele vai ser rigorosamente avaliado no centro da pista, de um lado para o outro, depois desmontado, né? Sem o cavaleiro em cima, puxando em linha reta. Se for confirmada a claudicação, o animal vai ser desclassificado seguindo o regulamento e até mesmo para a integridade física do animal. Então, a metodologia de retirar o animal por claudicação é a partir do momento que ele apresenta qualquer assimetria acentuada no movimento, onde ele vai ser inspecionado no centro da pista. Temos o árbitro, que é o jurado, que é responsável pela claudicação. No caso da marcha picada, especificamente, é o Bruno. Ele vai observar os animais de um lado para o outro, avaliar desmontado sem o peso do cavaleiro e aí, confirmada a claudicação, o animal será desclassificado. E lembrando, né, Diego, que normalmente o Bruno recebe também a indicação dos árbitros, né? Os árbitros indicam, o Bruno no caso da picada e o André no caso da batida. Sim, tanto o Bruno na picada quanto o André na batida, eles estão observando a todo momento o campeonato, mas se porventura algum árbitro desconfiar de alguma claudicação, o mesmo árbitro vai chamá-lo e vai avisar para ele, onde ele vai anotar o número desse animal e vai ficar observando esse animal até apresentar realmente a claudicação, que será verificada ao centro da pista. E em caso de dúvida, a gente vale salientar também, se houver uma dúvida que não tem uma confirmação da claudicação, dúvida pro réu. Ou seja, em caso de dúvida, não tira. Só tira quando tem certeza realmente que tá mancando. Se tem naquela dúvida, aquele animal que ele não consegue definir a claudicação, que acontece isso muito. Ontem, por exemplo, na marcha batida, teve um caso de uma égua castanha que foi chamada para fazer toda a análise, foi feita a análise dessa égua e depois ela voltou para a prova e continuou até o final. Depois ela saiu, não passou na seletiva. Mas essa égua, depois eu tava conversando com o André. Aí ele falou assim, ó, eu quase tirei aquela castanha ali. Falei assim, eu vi. Aí ele falou comigo assim, pois é, e a manqueira dela era de boca, porque ela tinha um tique na cabeça. Mas aí o que acontece? Às vezes a pessoa tá de fora olhando e fica olhando só a cabeça. Mas não é só a cabeça que tem que olhar os membros, né? Exatamente, né? O animal vai deslocar o peso dele para um lado, para o outro, de acordo com a claudicação. E vale salientar, Paulinho, que o animal desconfiaram de um animal na claudicação. Esse animal não foi confirmado na claudicação, mas foi pro comentário. E no comentário ele apresentou a claudicação. Pelo regulamento, ele não é desclassificado. O árbitro vai explicar no seu comentário que o animal não apresentou a claudicação durante o campeonato, mas naquele momento ele apresentou, portanto a classificação dele está colocada e não vai ser retirada. Porque a planilha ela é entregue antes do comentário, o comentário não faz parte do resultado, ou seja, não há uma reordenação e, inclusive, Diego, é recomendado aos árbitros que quando essa claudicação acontece no comentário e é visualizada, que fale sobre isso, exatamente como você disse, que durante a prova não aconteceu, foi uma coisa que aconteceu naquele momento, e inclusive pare o animal e comente quais foram as razões sem o animal estar presente, para poder preservar o animal, que realmente é o nosso maior bem, a integridade física dos animais. Perfeitamente, né? Nós temos a preocupação constante com a integridade física dos animais. Se esse animal realmente apresentar uma classificação mais severa no comentário, o mesmo será parado, como você falou. A planilha é entregue, o computador já vai somando as notas, então tá tudo entregue, não pode fazer modificação nenhuma. Esse animal vai ser parado, ou então o árbitro vai ser mais breve, o jurado vai ser mais breve no comentário desse animal para poupá-lo, né, de alguma lesão que possivelmente pode acontecer pós-claudicação. Fabrício de São Vicente elogiando demais o nível da picada.
E aí a turma tá chegando já ligada aqui, ó, a galera de Irecê na Bahia, Thiago Fernandes, senhor Antônio Carlos, Carlos Henrique, estão ligados na prova da égua adulta maior na torcida pela Justiceira Angico do Souza. Estamos na morfologia égua graduada na macho picada. Égua graduada na macho picada. Está sendo realizado esse trabalho de julgamento nesse momento. O Savinho de Itaboraí, ele pergunta aqui quais animais que vão para o grande, o campeão de marcha ou o campeão de categoria. E o reservado também vai? É do Aras do Savinho, lá de Itaboraí. O grande campeonato da raça, os animais que irão vão ser aqueles animais que foram campeões de categoria e reservado campeões de categoria. Então, na raça, vão só o campeão reservado de categoria. Na marcha, avalia só o campeão dos campeões de marcha. Então, só entra campeão de marcha. Caso o animal tenha sido campeão de marcha e campeão de categoria, ele vai entrar julgando os dois. Ou se ele foi reservado campeão de categoria e campeão de marcha, ele também vai entrar no campeonato disputando os dois campeonatos. O campeão dos campeões de marcha e o reservado, o grande campeão da raça, se for reservado. Se for campeão, ele vai disputar o grande campeonato da raça. Caso foi feito na marcha batida, ele foi campeão também. Ele vale para picada também, todas essas informações. Ele vai disputar o campeão dos campeões de marcha, picada. O Alessandro, lá de Boston, Massachusetts, ele que aqui no Brasil é de Tocantins, mandou uma pergunta ontem, mas ele não conseguiu escutar a resposta na íntegra. Ele perguntou ontem para nós, e até fui eu que respondi essa pergunta dele, sobre a quantidade de animais necessários para ele ser sócio da associação. Alessandro, não tem quantidade para você ser sócio. Você pode se associar mesmo não tendo animal algum. Logicamente, de acordo com o seu objetivo, se for um objetivo de criação, você pode se associar como sócio, como é que é o nome mesmo que fala? Sócio usuário, ou tem sócio mirim e tem também a categoria de sócio contribuinte, que é o contribuinte, na verdade, que é o criador, né? O sócio usuário é aquele que não vai ter produtos registrados em seu nome, ele não tem sufixo ou prefixo. Na verdade, hoje acho que só existe sufixo, né? Acho que prefixo já não existe mais. E antigamente, lá atrás, existia essa possibilidade de ter prefixo. Mandar um abraço lá pro Lucas de Mundo Novo, na Bahia, também ligado com a gente. Um abraço para o Danilo Grois, do Aras Alto da Maravilha, de Capim Grosso, na Bahia. O árbitro Marney, montando animal 1192, Vitória do Bangalô. Uma filha do Zácaro de Três Corações, na Veneza do Sul Mineiro. Felipe, montando animal 1196, é a Jasmine Marjoy, uma filha do Amado IP, na Orquídea da Riocon. O árbitro Emílio, montando animal Osíris, do JSP, uma filha do Estância Arco-Íris Aboio, na Naomi do Arizona.
O árbitro Lucas montando o animal 1197, Ondina LS2, uma filha do gaiato do expoente, na festa do Rancho do Acaso. O árbitro Felipe montando o animal Noruega do Monteiro, uma filha do elfo do Porto Azul, na Holanda do Monteiro. Tá aí os animais, são os últimos animais. Perdão, não são os últimos animais a serem montados, mas animais identificados já dessa bateria de 5 animais que os árbitros estão montando, executando, avaliando a montada.